Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paulo de Tarso é um coringa na Bíblia. Tenho certeza que o tema de hoje seus líderes religiosos nunca te ensinaram. Então deixem aí o like, curta o vídeo e compartilhem para auxiliar o canal a crescer mais. Paulo foi um judeu que pertencia à classe dos fariseus, como ele mesmo fala em Atos. Entretanto, apesar disso, ele era um cidadão romano e, como romano do século I, tinha uma característica muito próxima, para não falar igual, à dos gregos. Quando Roma domina as cidades-estados gregas, ela incorpora sua cultura no império e passam a se chamar de mundo, e o resto do globo eram os bárbaros. Então, as cartas de Paulo tinham um endereço, um destinatário. Essa pessoa que Paulo escrevia tinha que ser uma pessoa culta. Paulo era culto, falava grego, lia em grego, e era um judeu da diáspora, um judeu de cultura grega. Conhecia o sistema social dos gregos. Sua doutrina foi moldada pelos filósofos gregos. E, acima de tudo, conhecia a religiosidade dos gregos. Paulo, antes de ser cristão, ele perseguia os cristãos, não de Jerusalém, mas da Ásia Menor, região da Macedônia, Síria, Damasco e por aí vai. Ele perseguia os gregos convertidos e, acima de tudo, perseguia judeus helênicos, como ele, convertidos para o cristianismo. Por isso que sua evangelização não foi tão eficiente como imaginamos. Ele converteu sim pessoas. Entretanto, quando Paulo saía das comunidades, eles voltavam para sua vida antiga, para sua cultura mãe. Claro que isso também aconteceu no Antigo Testamento, na época da idolatria do povo de Israel. Esse vídeo será o primeiro vídeo que farei sobre o cristianismo primitivo. Viajemos até o passado, percorrer o caminho da história para entender o porquê das cartas falarem sobre o que falam e qual eram as pessoas que estavam ouvindo essas palavras dos autores. E claro, não são os nomes que vêm nas cartas, mas sim pessoas desconhecidas que utilizavam o nome de cristãos conhecidos no primeiro século. Como viviam os gregos no tempo de Paulo? Os gregos eram pessoas muito religiosas, principalmente em Atenas. Paulo sabia disso, conhecia a cultura deles. E Paulo falava como eles. Vocês sabiam que os gregos, diferente dos romanos, não tinham na sua sociedade, principalmente nas cidades, casas luxuosas, do mais pobre ao mais rico. As casas eram semelhantes. Vocês sabiam que as mulheres não trabalhavam? Isso na cultura dos gregos. As mulheres ficavam em casa para administrar e cuidar de suas famílias. Vocês sabiam que no templo de Delfos havia uma sacerdotisa que falava com sons estranhos, com gemidos inefáveis, e tinha alguém para traduzir o que ela falava. Vocês já viram isso nas cartas de Paulo. Então vocês perceberam que Paulo não falava, ou principalmente não tinha noção que suas cartas seria ou se transformaria em livros sagrados, já que ele era um fariseu, doutor da lei, conhecedor da cultura e sociedade grega. Ele queria mesmo era corrigir os judeus helênicos e converter os gentios para sua nova linha de religião que estava surgindo dentro do judaísmo. Mas mesmo assim ele era um judeu. Paulo não era o único judeu que liderava comunidades ou ensinava a pessoas um novo modo de viver. João Batista fez isso, tínhamos também os essênios, tínhamos Jesus que fez isso, tínhamos os saduceus, que eram outro grupo judaico. Então ele estava fazendo a sua parte nesse movimento que ele se identificou, ou melhor, que estava surgindo. Ele nunca se identificou com o movimento de Jesus de Nazaré. Basta vocês verem que Paulo sempre esteve tratado com os apóstolos, e ele precisava em suas cartas sempre reafirmar seu apostolado, nos mostrando que muitos não o aceitavam como apóstolo e líder dos cristãos de Jerusalém. Ele mesmo falava isso, quando coloca Pedro, Tiago e João como os notáveis, como aqueles que eram os alicerces da fé cristã. E por falar em não aceitar a doutrina apostólica das testemunhas oculares de Jesus, bastam vocês verem que nas cartas Paulo narra que ele recebeu os ensinamentos diretos de Jesus. Mesmo nós sabendo que ele não estava no meio dos 12, Paulo sempre se apresenta como apóstolo de Jesus, instituído pelo próprio Jesus. Ele dá testemunho da ressurreição, sendo que esse era ponto central na fé cristã. Na verdade, ainda é um ponto central na fé cristã. Paulo de Tarso era uma pessoa que, mesmo não sendo testemunha ocular, acabou se tornando mais importante dos que foram testemunhas oculares. Voltando ao fato de que Paulo e os apóstolos não se davam bem,
Bastam vocês olhar as cartas de Paulo e de Tiago, teologias muito diferentes, mas os dois, nas próprias Sagradas Escrituras, já brigavam entre si, devido às suas teologias que eram distintas. Paulo e Tiago é uma prova que desde a era primitiva, o cristianismo nunca foi uma coisa só, mas sim existia vários cristianismos. Mas me fale aí, o que tem a ver a série de vídeos que farei para vocês? Peguemos um breve exemplo, a carta aos Tessalonicenses. Essas cartas foram escritas por Paulo. A primeira é bem interessante. Paulo começa suas cartas falando de Deus Pai e Jesus Cristo. E o Espírito Santo, onde estava? Ele cita o Espírito Santo, mas não como uma pessoa da Trindade, mas sim como a essência de Deus, ou a sua natureza. Outro ponto da carta é a teologia e a analogia que Paulo faz, sendo igual a dos evangelhos, que Jesus viria como ladrão durante a noite de surpresa. Isso aparece também nos evangelhos. Outro dado muito curioso que vemos, já é na segunda carta, é que Paulo vem fazer uma correção de uma carta mandada aos Tessalonicenses, em nome de Paulo, onde ele falava que Jesus viria nessa geração ainda. E Paulo foi muito claro ao dizer que tem pessoas escrevendo cartas em seu nome, mas sem sua autorização, falando que Jesus viria agora. Mas não era para se preocupar com isso. Não sabemos o tempo e nem a hora. Vejam que as cartas de Paulo nos dão uma amostra de como era a vida nas comunidades nascentes do cristianismo. Isso com certeza mostra o quão complexo era a evangelização, para falar com pessoas tão diferentes e com uma visão de mundo tão distinta daquilo que a mensagem de Jesus traria. Se o cristianismo saiu do judaísmo, Paulo foi o grande responsável por isso. E muito provavelmente, quando os autores escreveram os evangelhos, eles tinham algum tipo de conhecimento das cartas de Paulo, seja via oral ou até mesmo tenham lido algumas de suas cópias. E por falar em testemunho oral, Paulo deixa bem claro na carta aos Tessalonicenses que essa forma de evangelização é tão importante quanto as Sagradas Escrituras, já que ele também foi evangelizado assim. E 99% da sua teologia não está nos textos, mas está presente na história da igreja, através de pais da igreja como Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, Irineu de Lyon e por aí vai. E claro, outro ponto bem marcante de suas cartas é que Paulo faz a alegoria que filósofos gregos faziam em seus textos. Paulo faz também essas alegorias, mostrando que ele é um conhecedor daquilo que os filósofos clássicos gregos falavam. Pessoal, isso foi apenas um aperitivo do que está por vir. A primeira carta a ser trabalhada será a carta aos Tessalonicenses. Espero que vocês gostem dessa série de vídeos. Já compartilhem com seus amigos esse. Curtem e comentem. E chamem o pessoal para conhecer o canal. Até o próximo e fui.